Boa tarde, meus amores, minhas crianças maravilhosas. Estamos aqui mais um dia para a gente assistir a nossa aulinha do dia, para fazer a nossa atividade do dia, tá certo? E a nossa aulinha de hoje vai ser na disciplina de História. Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre algumas escolas no passado, como eram as escolas no passado, quais eram os costumes, o que é que tinha de diferente, o que é que tinha de igual, tá certo? Então vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Tia vai querer que vocês abram o livro de vocês na página 236, 236, pra gente iniciar. Então nessa página 236, lá em cima, tem dizendo assim: as escolas no passado. Então, pessoal, as escolas no passado, há muitos anos atrás, muito tempo atrás, eram bem diferentes de como é hoje. Eram costumes muito diferentes dos nossos costumes de hoje, do que a gente é acostumado a ver, do que a gente é acostumado a viver. No passado, o livro de vocês vem dizer, por exemplo, que meninos e meninas tinham que estudar em salas separadas. Não podia juntar. Não podia juntar meninos e meninas numa mesma sala. Então, tinha a sala dos meninos, vários meninos juntos, aprendendo, e tinham as salas das meninas, várias meninas juntas aprendendo, mas juntar os dois não podia. E os alunos, eles não eram incentivados nem a participar, nem a falar durante a aula. Então, tinha que todo mundo ficar de boca fechada, fazendo silêncio, só prestando atenção. Não podia falar, não podia dar opinião, não podia dizer o que você achava, o que você não achava. A professora não perguntava coisas aos alunos da época. Os alunos tinham que ficar, caladinhos, sem falar, prestando atenção somente na aula. Então, era uma aula bem silenciosa. Os alunos não podiam falar. Imagina aí, hoje em dia, vocês que adoram falar. Tia Helena tá dando a aula lá na sala, vocês adoram falar, adoram dar a opinião de vocês. Imagina aí se tia Helena fosse daquele tempo e quando vocês começassem a falar, a tia Helena, não pode falar. Imagina aí como seria chato, como seria ruim, não é? Você querer falar, você querer dar sua opinião e não poder. Pois é, lá no passado, nas escolas do passado, era desse jeito, certo? Uma aula bem silenciosa, os alunos não podiam falar. Igual aí como a gente está observando nessas duas fotografias. O livro de vocês apresenta aí duas fotografias. A primeira fotografia, vocês podem perceber que é uma sala de aula, mas só tem meninos. Então, é a sala de aula dos meninos. Só tem meninos. E a legenda da foto, ao lado, essas letrinhas miudinhas aí ao lado, tem dizendo assim: os professores passavam o conteúdo na lousa, no quadro, né? E ditavam a matéria aos alunos, ou seja, falavam a matéria. Nesse método de ensino, os alunos deviam decorar os conteúdos e não podiam dar opiniões nas aulas. Ou seja, tudo que o professor falava, o aluno tinha que, decorar. E eles não podiam falar, como eu falei para vocês, eles não podiam falar durante as aulas. Na imagem, é uma sala de aula de meninos e essa foto foi tirada em 1908, ou seja, muito tempo atrás. Tá certo? A segunda imagem aí embaixo é uma sala de aula somente com meninas, certo? E a professora. Na legenda da foto, ao lado, tem falando assim: os uniformes escolares eram bem diferentes dos uniformes usados nos dias atuais. Então, lá naquele tempo, no passado, as fardas das crianças eram bem diferentes das que a gente usa hoje, certo? As meninas vestiam saias longas, tá aqui descrevendo. As meninas vestiam saias longas, camisas e sapatilhas. Os meninos vestiam bermudas, camisas e sapatos. Na imagem,
sala de aula de meninas em 1908 também. Então, as duas fotos foram tiradas no mesmo ano, há muito tempo atrás, no ano de 1908. E a gente já consegue perceber as diferenças do passado para as escolas que a gente tem hoje, né? Então, tem uma pergunta para vocês responderem, que a tia vai querer que vocês mandem a resposta para a tia, certo? Por um áudio no WhatsApp, que diz assim: as salas de aula mostradas nas fotografias se parecem com a sua? O que é que vocês acham? Essas salas de aula e tudo que a tia explicou até agora, se parece com as salas de aula que a gente tem hoje, com o modo de aulas que a gente tem hoje? Cite algumas semelhanças e cite também algumas diferenças. Então, vocês vão observar, pensar, de acordo com o que te explicou, quais são as semelhanças e quais são as diferenças que tem nessas salas de aulas, nessas escolas do passado e nas escolas que a gente frequenta hoje, certo? Na nossa escola, por exemplo. Vocês podem falar para a tia depois, tá certo? Passando para a próxima página, lá em cima tem falando assim: aprendendo em outras épocas. Cerca de 100 anos atrás, além de língua portuguesa, ou seja, além de português, matemática e ciências, os alunos também aprendiam outras coisas, outros saberes. E o que outras coisas eram essas? Por exemplo, as meninas, elas aprendiam a costurar e a bordar. Então, além das matérias normais da escola, as meninas ainda tinham que aprender a costurar e a bordar. E os meninos, além das matérias normais da escola, ainda tinham que aprender, ainda tinham aulas de marcenaria e de mecânica, certo? Então, esses outros saberes, essas crianças daquela época, do passado, também tinham a obrigação de aprender. Havia também disciplinas que ensinavam os alunos a serem patriotas. Como assim, tia Helena, patriotas? Uma pessoa patriota é uma pessoa que ama o seu país, que valoriza muito o seu país. Então, os alunos também eram ensinados a serem patriotas, a amar o país e também a valorizar os símbolos nacionais. Como assim símbolos nacionais? Por exemplo, a valorizar o hino nacional, a valorizar a bandeira do nosso país, do país deles, né? Então, as crianças também tinham aulas, eram ensinadas a isso, a serem patriotas, a amar o hino nacional, a amar a bandeira e tudo que envolvesse coisas do país, tá certo? Os materiais escolares também eram bem diferentes. E aí tem 3 imagens, na página 237, tem 3 imagens do material que eles usavam, de como eram, o que era que eles levavam para a escola, o que era que eles tinham lá. Então, a primeira imagem, essa primeira imagem aqui é uma caneta tinteiro, não é um pincel não, parece muito um pincel, mas chama caneta tinteiro. Os alunos escreviam com essa caneta, que parece um pincel, quando a tinta estava acabando, colocava a caneta dentro da tinta e começava a escrever de novo. Aqui era a bolsa de couro, essa era a mochila que eles levavam para a escola. Hoje em dia não, hoje em dia vocês compram a mochila do personagem do desenho que você gosta, colorida do jeito que você gosta, tem vários modelos de mochilas, de bolsas no mercado aí, né, para vender, mas antes não, eles tinham que ter a bolsa assim, ó, bolsa de couro, marrom, uma coisa bem adulta, não é? E a carteira que eles tinham na escola era assim, ó, a mesinha de madeira com a cadeira, também não tinha nada colorido, era tudo assim, bem escuro, normal, não tinha nada chamativo, não tinha nada que chamava muita atenção, era bem assim. Mais embaixo tem assim: nem todo mundo podia estudar. Por que será que nem todo mundo podia estudar? Vamos ler um pouquinho para a gente descobrir. Naquela época, geralmente, somente as crianças de famílias mais ricas tinham acesso ao ensino. Então, somente as crianças que tinham muito dinheiro que podiam estudar. As crianças que eram nascidas de famílias pobres não podiam.
a maioria das escolas eram pagas e os valores eram bastante elevados, ou seja, a maioria das crianças pobres não tinham como pagar as escolas porque as escolas eram caras, os valores das mensalidades eram bastante caros e não tinha como as crianças de famílias pobres terem acesso a esse ensino, porque não tinham dinheiro para pagar, não é? Dessa maneira, nas famílias mais pobres, as crianças acabavam passando o seu dia a dia trabalhando ou ajudando os adultos em tarefas domésticas. Criança pode trabalhar, pessoal? É certo uma criança trabalhar? Ó, o dedinho aqui, ó. Não, criança não deve trabalhar. Criança tem suas obrigações, tem seus deveres, mas trabalhar não é coisa de criança. Criança tem que estudar, criança tem que estar na escola. Ela pode fazer as suas obrigações. Bagunçou, arruma, sujou, limpa, mas trabalhar não. Só que as crianças do passado, como elas não tinham condições de ir para a escola, por ser escola cara, elas tinham que trabalhar, ajudar seus pais no trabalho ou nas tarefas domésticas, tá certo? E tem uma pergunta aí para vocês. Hoje em dia, mesmo com o direito à educação garantido na lei, garantido por lei, será que todas as escolas frequentam será que todas as crianças frequentam as escolas? Hoje em dia a gente sabe que é um direito de todas as crianças, mesmo as crianças pobres ou as crianças ricas. Qualquer criança tem o direito de estudar, tem o direito de ir para a escola. Tem escolas privadas que os seus pais pagam as mensalidades todos os meses e tem as escolas públicas e as creches que as crianças não precisam pagar. Então, isso tudo é para qualquer criança ter acesso à escola. Então, toda criança precisa ir para a escola e pode ir para a escola, seja ela pública ou seja ela privada, mas toda criança tem o direito de ir para a escola. Mas será que mesmo assim todas vão? Será que a realidade de todas as crianças são assim? Todas as crianças, mesmo tendo o direito, será que elas vão para a escola? Nem todas. Hoje em dia ainda tem criança que vive uma realidade parecida com a do passado. Ainda tem criança que está fora da escola, ainda tem criança que sai da escola para ajudar os pais no trabalho, para ajudar os pais a conseguirem dinheiro para manter a sua casa, tá certo? Então, infelizmente, algumas crianças ainda têm essa realidade de não irem para a escola para poder trabalhar, tá certo? Vamos lá passar para a próxima página, que vai ser a atividade de vocês. Página 238. Essa página aqui vai ser a página da atividade de hoje, certo? Lá na questão 1 diz assim: ligue os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos escolares que correspondem a eles nos dias atuais. Então, vamos ver se vocês conseguem perceber. Esse objeto aqui, que era o caderno, vocês vão ligar para o caderno de atualmente, certo? A segunda imagem tem um estojo com as canetas tinteiro, né? Que te explicou. Vocês ligam para o estojo que a gente usa atualmente. A terceira imagem é uma camisa. E aí vocês ligam para a camisa que a gente usa atualmente, certo? Na questão 2, diz assim: leia o relato sobre a infância de Dona Jovina, que nasceu em 1897. Então, a gente vai ler agora o relato, a história de Dona Jovina, certo? Que nasceu há muito tempo atrás. Ela diz assim: comecei a estudar com 8 anos na escola Modelo da Praça, sempre com a mesma professora em todo o primário. Lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de carteiras. Nesse desafio de cálculo, ela dizia assim: a quem for melhor, dou uma coisa. Então, a professora prometia dar um presente, uma coisa, uma lembrancinha a quem fosse o melhor, a quem conseguisse fazer mais cálculos. E ela dizia: eu ganhava. Ela nunca me deu essa coisa. Então, a professora prometia e não cumpria. Letra A. Com que idade Dona Jovina entrou na escola? De acordo com o que tia leu no texto,
Dona Jovina entrou na escola com que idade? Quantos anos ela tinha? Vocês vão colocar aí na letra A. Na letra B, qual é a aula que Dona Jovina descreve no relato? Quais são essas aulas que ela fala no texto? Sublinhe no texto. Então, vocês vão responder essa letra B sublinhando no texto. Como é que sublinha? Passa uma linha embaixo da frase, onde ela descreve quais são as aulas que ela tinha, tá certo? E letra C diz assim: converse com seus pais, avós ou com uma pessoa mais velha que esteja próxima a você sobre o relato de Dona Jovina e pergunte como eram as aulas na época que eles iam para a escola. Depois, conte aos seus colegas o que você descobriu. Então, você vai conversar com a pessoa mais velha, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, alguma pessoa mais velha que esteja próxima a vocês, e vocês vão perguntar como era na época dela, que elas iam para a escola, como eram o fardamento, como eram as aulas, como eram as escolas na época dela. E aí vocês vão contar para a tia Helena, tá certo? Pode mandar um áudio no WhatsApp contando o que vocês descobriram nessa letra C. Então, para hoje é isso. Caprichem, pessoal. A tia Helena vai ficar aqui aguardando as imagens, as fotos das atividades de vocês para corrigir, tá certo? Um beijo e até amanhã.